Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Filé do Zezé. Você já sabe, né? O Filé do Zezé é bom todo. Por isso que eu gosto de trazer meus convidados para cá. Mas eu vou iniciar esse programa com sempre, todas as vezes que essa pessoa vem aqui, com a honra fica até de lado, porque o que vale é a satisfação do amigo que eu tenho certeza que eu soube conquistar e vice-versa. Então é esse amigo, esse político aplaudido aqui demais e com razão, com justa razão, tem que ser aplaudido, que é Ronaldo Lessa, o nosso vice-governador, ex-governador por 2 vezes e tanta coisa. Meu Deus do céu. Ronaldo, que honra, que prazer de novo. Prazer é meu. Ainda bem que você disse que era recíproco essa. Eu tenho certeza. Claro, entendeu? Que você é um ícone também aqui na nossa comunicação. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade novamente de estar no seu programa, agradecer a Band por isso, entendeu? E, enfim, dizer que estou às ordens para a gente conversar mais um pouco sobre as nossas atividades e a nossa terra. É verdade. É verdade. E nossa terra, isso sobretudo. Como é que você enxerga, meu caro Ronaldo, o futuro da nossa terra, que vem sendo bem administrada, que está sendo bem tocada, que foi muito bem iniciada em termos de administração por você, enquanto governador, com tanta coisa boa que ficou aqui. Me conta como é que você vê o futuro dessa terra. Olha, eu vejo com muita satisfação, sinceramente. A década de 90 não foi só uma década difícil para Alagoas. Claro que não. Nós tivemos momentos terríveis. Sem dúvida. Né? Foi positivo quando você começa a implantar a nova Constituição, você sai de um processo de ditadura. Exatamente. Então você começa a implantar direitos sociais, direitos pessoais, avança em muita coisa, mas também muitos efeitos internacionais prejudicaram. Sem dúvida. Né? Não foi um fenômeno exclusivo de Alagoas. Não. Alagoas, claro, como a gente vinha com problemas, foi muito maior. Sem dúvida. A gente teve crises como o PDV, né, como o governador se afastar, né, a eleição de prefeitos que não existia desde a ditadura dos 20 anos. Perfeito. Sem tiveram só 3 anos e tal. Foi muita mudança. Essa década a gente entra no governo, né? Primeiro como prefeito em 92, mas em 98 a gente ganha as eleições para o governo e dá uma guinada. Sem dúvida. A gente buscou. Eu acho que a grande guinada começou ali. Claro. Com relação à chamada gangue fardada, com relação à composição dos quadros que a gente perdeu com concursos públicos honestos, foram mais de 20 mil pessoas novas refazendo o quadro do Estado, e com modelos diferentes, como da educação, com você tendo a gestão democrática, como você ouvindo a população para fazer os nossos orçamentos mensais. Exato. Então houve um grande avanço, mas a gente percebe que isso não parou ali. Não parou. Não é verdade? Não tenho a dúvida. Eu acho que teve momentos na década seguinte diferentes, quando a gente saiu, né, uma determinada paralisação, mas depois é retomada. Retomada quando os efeitos, inclusive, do que eu sofri, da grande dívida que a gente tinha, quando isso foi refeito na renegociação entre o governo federal e o governo do estado de Alagoas. Quer dizer, o Senado
com a presidência da República, mudou as regras. Isso fez com que o governo do Renan Filho pudesse dar uma nova feição, sem porque dúvida. ele entrou estruturalmente, duplicando estradas, fazendo os hospitais, construindo UPA, quer dizer, houve uma guinada forte nesse sentido. Apareceu E a gente começou a, como dizer assim, a ter um investimento também em Alagoas. Outra coisa que foi crescendo foi aquela infraestrutura que a gente tinha conseguido fazer no turismo. No centro de convenções, no aeroporto, tudo isso, toda essa infraestrutura, depois ela vai aos poucos. Isso foi avançando, né? Você vê os voos internacionais, o aeroporto da rede bater recorde, tudo isso. E agora isso começou com você. Graças a Deus, a gente cumpriu a missão difícil daquele momento, mas é bom, a gente fica feliz quando vê que as coisas avançaram. Não, até porque quando você fala em turismo, por exemplo, você naquela época entendeu que o turismo era o marco de desenvolvimento econômico do Estado. E hoje a gente está vendo o que é. Claro, já era um sonho de muitos anos. Era um sonho de muitos anos. Eu ainda, antes de completar os 21 anos, minha mãe me deu a emancipação. Quando é a rima de família, emancipação. Eu fui sócio com ela da primeira agência de turismo de Alagoas. Olha que beleza, eu não sabia disso. Isso, né? Na década, isso é final de 69 para 70. Mas aqui para lá, quantos anos? Dona Noélia tinha uma senhora cabeça, né? Que visão que ela tinha. Né? Pois é, você vê que essas coisas a gente já vem há muito tempo. Porque não tinha isso ficava muito claro. E numa época que a gente era muito dependente da cana-de-açúcar. Exatamente. Hoje você vê Alagoas hoje, com setores econômicos se desenvolvendo, né? Mantém ainda um grande exportador de açúcar. Hoje você tem São Paulo, Paraná e Minas também crescendo. A gente chegou a ser o maior, de coco fomos também, mas a gente ainda tem uma estrutura sólida, né? E depois veio o Proálcool, que Alagoas também se sustentou, e agora com o novo governo, na sucessão do Renan Filho, com Paulo Dantas, você vê esse governo entrar num processo de manter o foco do crescimento, quer dizer, tá lá com hospitais, com hospitais em Palmeira, em Arapiraca fazendo, né? E ao mesmo tempo que faz isso, já inaugurou o trecho para Arapiraca até Batalha duplicado, vai inaugurar o de Palmeira, Arapiraca, quer dizer, ou seja, a infraestrutura cresce, isso amplia, novos negócios, novas empresas vindo, o nosso PIB subindo, Marechal Deodoro estourando também, Pilar, quer dizer, com isso, agora com um outro vetor muito grande, que é a inclusão social. Não tenha dúvida. Trabalhando com os índios, com quilombolas, exatamente. Quer dizer, então, a gente fica feliz porque a gente já, vamos dizer assim, caminhou em muitas jornadas. A Secretaria das Minorias. A primeira Secretaria de Mulher do Brasil foi aqui. A Patrícia Mourão era a secretária, eu fui diretor-geral, por aí vai. Não, isso não retrocedeu. Retrocedeu. Coisas que da prefeitura que a gente fez, que hoje nunca saiu. Quem fechou a Praia da Paz Justiça, a praia, aquele trecho dos 7 coqueiros até lá em cima, aquele foi fechado quando nós éramos prefeitos, em 1983. Olha só. Quando a gente assumiu. E todos os prefeitos que entraram, independente do lado ou contra e tal, manteve isso. Quer dizer, a sociedade abraçou essas coisas, essas transformações, quando elas são positivas e sólidas, a sociedade... Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, porque eu acho muito importante que o nosso público saiba. Você sabe que eu acompanho as suas ações. E você, na vice-governadoria, agora, você fez com que a vice-governadoria tivesse um papel, e um papel relevante. Inclusive, eu não me lembro agora o nome, mas você fundou uma discussão lá dentro, que é... Câmara de Estudos Políticos. Pronto, a Câmara de Estudos Políticos. E a Memória de Alagoas. A Memória de Alagoas, importantíssimo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, e aí eu pergunto a você, o governador Paulo Dantas lhe ouve muito também, não ouve? Então, isso é fruto do estilo dele. Qualidade começa do governador. Exato. O governador é um homem aberto, é um cara que quer as pessoas atuando, ele
ele divide as ações várias vezes. Reuniões, por exemplo, da Sudene, ele sabe que a gente pode representar, ele vai, entendeu? Quer dizer, se ele se multiplica, porque ele dá, vamos dizer assim, dá asa aos seus colaboradores mais próximos, são todos secretários, entendeu? Então ele faz isso, e faz isso com a vice. Ele dá apoio eu acho às isso atividades, fantástico, lógico. exatamente. Isso cresce o governo dele. E ele dá visibilidade que você nem precisa dela mais, mas o povo precisa que você tenha. Contribui e dá tempo para ele fazer outras coisas. Exato. Você vai a dinâmica dele, ele vive no exterior e faz isso, e faz aquilo, abriu o escritório em São Paulo, quer dizer, ele não para. Né? Então isso é um novo estilo de qualidade. Isso faz bom pra gente quando vê que essas novas gerações, ela vem tocando e fazendo as coisas. Agora veja bem, Ronaldo, se a gente for assim fazer um cálculo do que pode acontecer daqui a algum tempo, e não é muito, daqui a 2 anos, naturalmente você seria o governador tampão primeiro. Para depois, é um nome que eu não gosto. O nome não é muito bonito assim. Não. Mas é verdade. Mas é verdade. E depois disso, você teria todo o direito de se candidatar à reeleição. Sim, como é que anda isso na sua cabeça? Também. Porque se eu aceitar, se eu substituir o Paulo, eu só tenho esse direito. Só. Ou não posso ser candidato a outra coisa. Não pode. Ou sou candidato à reeleição ou paro. Porque existiria então uma outra hipótese que seria você não aceitar, não entrar, renunciar ao cargo e sair candidato. Mas aí eu acho mais difícil. É mais difícil. Porque, afinal de contas, eu fui eleito já tinha sido eleito vice-prefeito. Fiquei 2 anos. Me elejo vice-governador. Então, o mais indicado numa situação dessa, teoricamente, era realmente assumir o governo para dar conta do recado. Agora e responder a sociedade uma pergunta que difícil, viu? E a pergunta difícil é a seguinte: com esses 6 meses, que revolução 9 meses. Que revolução você seria capaz de fazer com toda a sua experiência de ex-governador e de vice-governador hoje? Não sei, porque veja só, o Paulo já está fazendo muita coisa. Está avançando a questão da criança, você está fazendo uma geração, fazendo dezenas, já quase, está perto de uma centena de creches, entendeu? A transferências de renda, quer dizer, tem tanta coisa sendo boa, sendo feita, que vai depender do que precisa. Qual é o caminho agora que a gente pode fortalecer, dar um salto maior? Isso vai ser no dia a dia, vai aparecer. Quer dizer, quando eu estou fazendo essa cana de estudos políticos, que eu trouxe Ciro Gomes, que eu trouxe Jandira Fegali, que eu trouxe Paulo Teixeira, entendeu? Que eu trouxe essas pessoas e quero trazer mais figuras. Trouxe Roberto Amaral, foi ministro. Isso, exatamente. Para discutir, agora vamos ter um debate interno entre a gente, vai ser a próxima, amanhã à tarde. O primeiro debate entre nós da Câmara, para fazer sem ser com um convidado de fora. Por que é isso? É para que a gente possa fazer uma avaliação do que está sendo feito. Consciente, você saber onde é que nós estamos acertando, onde nós nem estamos errando. Se estiver errando, melhor, tem que recuperar. Mas onde pode ser melhor. É verdade. Então, essas coisas é outra qualidade também do Paulo, porque ele permite, ele disse, então vai em frente. Aliás, eu queria pedir a você para dar um puxãozinho de orelha nele por mim, você dá? Ele não veio ao nosso programa ainda. Porque ele não sabe o que está perdendo. Dificílimo. O cara não pode ser perfeito totalmente. Então faça esse detalhe, vou falar isso com ele. O vice-governador tem força para trazê-lo aqui. Tá certo. Mas veja bem, eu queria tocar num outro assunto, tá quentinho aí, fresquinho. Nem você ainda sabe direito do que está acontecendo. Mas o que está acontecendo em relação ao Ciro Gomes em Fortaleza? Ciro Gomes do PDT. Já vem há muitos anos isso, entendeu? Já vem há um tempo. Esse problema começou internamente entre ele e Ciro, e Cid, os dois. Já houve encontros nacionais em que eu tive a oportunidade de tentar interferir, fazendo apelo a eles para tentar uma conciliação. Isso eu fiz publicamente. Alguém, não sei quem foi, que gravou isso, viralizou, porque gravaram a minha intervenção no Rio de Janeiro, quando eu disse a ele que se aquela briga continuasse, a gente ia ter quem ia perder era o partido como um todo. Né? Nem eles ganhariam também. É verdade. Né? E foi o que está acontecendo. A briga foi muito grande, nós perdemos mais de 30 prefeitos antes mesmo das eleições
e no Ceará, fomos derrotados, e no segundo turno na capital, fomos, parece que terceiro ou quarto, quer dizer, não fomos adiante, Certo. né? E isso não nos ajudou em nada. O PDT caiu também, a nível nacional a gente fez muito menos prefeitura, Foi. 100 e poucas a menos do que tinha sido feito, quer dizer, a gente retrocedeu. Aqui em Alagoas a gente não tinha feito da outra vez e não fez agora. Mas cresceu, porque a gente, com a parceria nossa com o PSB fez, e a gente, no caso de vereadores, a gente mais do que dobrou. A gente chegou a 48 do que já tinha feito 23. Aumentamos a quantidade de vices, quer dizer, a gente aqui deu um avanço. Muito bem. Não o que a gente queria, a gente achava Lógico, que queria fazer mais e podia. Entendeu? Agora, isso do Ceará foi a maior bancada das deputados federais, tinham 8 do Ceará. Era cearense. Então, isso está afetando ao partido, entendeu? E acho que o Lupe agora precisa realmente... Em termos de política partidária como um todo, o sistema do Brasil, você faria algum tipo de mudança? Se pudesse mexer em tudo no sistema? Faria. Eu acho que a gente precisa dar uma sacudida. Perfeito. Tá? Eu estou dizendo isso à vontade, você pergunta qual é a resposta, onde está errando, o que pode ser melhor. Como eu não tenho resposta... Não, isso é interno. Para tudo. Mas o nosso é público. Como eu não tenho resposta para tudo, eu estou dizendo o que eu vou estar fazendo em Alagoas. Em Alagoas, nós fizemos uma reunião da executiva, fizemos um balanço do que aconteceu na nação e aqui a gente avançou menos do que esperava, é pouco. Então a gente chamou uma reunião do diretório, houve a reunião do diretório e essa reunião do diretório aprovou um congresso, que eu saiba, depois que eu estou no PDT, entrei em 2005, vou fazer 20 anos. Isso, 20 agora anos, para o ano. Vai ser o primeiro congresso que a gente vai fazer. Esse congresso é um congresso para ouvir a sociedade. É um congresso que tem 12 segmentos que estão sendo chamados. Segmento do índio, o quilombolas. Olha, os quilombolas no Brasil elegeram 15 prefeituras. É verdade. LGBT, são dezenas também que foram feitas. Então, índio, quilombolas, LGBT, idosos, pessoas com deficiência física. Então, vários segmentos da sociedade que a gente precisa ouvir. O pessoal da favela. A gente teve um candidato, o Alex, NSC, entendeu? E foi o segundo mais votado nosso. Quer dizer, então a gente precisa que essas pessoas, ninguém fale por elas. Que elas venham pra gente e dizer, olha, eu espero do partido e para o meu país, para minha terra, minha cidade, meu estado, isso, aquilo, aquilo outro. Esse congresso vai ser na Escola Técnica Federal, nós vamos... Muito bom. Vai ter, como eu falei, já tem 12 segmentos que vão fazer os seus manifestos. E que ninguém pense que as minorias não têm força, né? Pra gente chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão. Entendeu? Não adianta de que avanço da direita, se avanço da direita a gente tá errando alguma coisa na esquerda. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Porque o que a esquerda é? Fora o estigmatismo que as pessoas colocam, a esquerda é aquela que se preocupa com o próximo. Verdade, é verdade. Esse aqui é o papel, não tem outra coisa diferente. É verdade. Rapaz, olha, trazer você aqui é muito chato. Porque a gente fica só com um determinado tempo. Eu tenho que trazer você para fazer o período de 2 programas assim, intensos, assim, para a gente conversar. Vamos por etapa, a gente vai fazer. É verdade. Não, a gente reconhece, inclusive, as suas ocupações, que não são brincadeiras, mas é bom porque você acumula uma série de informações, como trouxe hoje. Muito obrigado. Eu é que agradeço profundamente, meu querido amigo. Eu tenho uma honra muito grande de tê-lo feito meu amigo. Eu acho que isso é... Vamos dividir essa honra. Você e o meu querido Otávio Lessa, com quem eu estou diariamente, né? Aliás, ele chegou de viagem, eu não tive com ele. Tá certo. Muito obrigado, viu? Grande abraço e disponha. Estou sempre às suas ordens. E traga o governador, hein? Sim. Estou com débito com isso. Tá bom. Mas eu não sabia, você pediu agora. Não, estou pedindo agora. Vou pedir aí pra mim. Tá bom. Olha, vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e voltamos já com outro dos nossos convidados. Muito obrigado. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, e o nosso próximo entrevistado já vem iluminado, então pode ter certeza de que o negócio aqui fez-se a luz. Vamos lá? Quem é ele? Ele é Gutenberg Melo e é diretor da Ilumina, é a empresa de iluminação de Maceió. Ô Gutenberg, como vai você? Vou bem, Geraldo. Tudo bem? Tudo jóia. Ilumina mesmo? Iluminamos tudo, toda a cidade. Como é que tá? A gente sempre ouve muita reclamação em relação à iluminação, apesar de paralelamente também existirem os elogios com a nova forma de iluminação. Então conta pra gente realmente como está a coisa. A gente teve um avanço muito grande agora nesses 4 anos aí da gestão. A gente pegou a cidade aí, tinha mais ou menos 13 mil pontos, no total aí de mais de 80 mil. Hoje a gente está chegando a 45 mil pontos de LED, né? Isso significa... De LED? De LED. Isso é que é importante saber. Isso. Hoje a gente está chegando aí em mais ou menos 54% da cidade, então falta muita coisa ainda a ser mudado, mas a gente está trabalhando para isso. 54% já com iluminação de LED? De LED. De isso, LED. Isso. Qual é a economia que a iluminação de LED traz? Em torno de... Para os cofres públicos? Cada luminária chega em torno de 70%. Comparando à iluminação convencional. De economia. De economia. Em função de quê? O baixo... o funcionamento dela é um pouco diferente em relação à iluminação convencional. Então, como ela não tem um reator, que é um equipamento que compõe a luminária da iluminação convencional, então ela tem um baixo consumo. E em relação ao LED. O LED em relação a iluminação convencional, que é a vapor de sódio. Muito bem. Você disse que deu um avanço aí de 45%, não foi isso? E 54%. 54%, eu inverti os números. 45 mil pontos. 54%. Agora, me diga uma coisa. Existe um problema seríssimo aqui na cidade, não é só privilégio nosso, isso existe em várias outras também, que é a questão do roubo de fio, do roubo de cabos, e sobretudo porque essa iluminação pública ela é feita aérea. Já não estava na hora de fazer subterrânea? Não, é o contrário, Geraldo. Por quê? Normalmente os furtos acontecem onde são nas subterrâneas. Aí em alguns pontos a gente já está colocando aéreo, que se torna feio para a cidade. Mas os furtos normalmente são nas tubulações subterrâneas. É mesmo? Isso. Em função de quê? Me explica. Porque fica mais fácil o acesso das caixas, né? Não precisa botar uma escada para subir no poste. Então ele localizando as caixas de passagem desses cabeamentos, ele consegue abrir aquelas caixas e faz o furto daqueles cabos. A retirada. Quer dizer que é mais fácil. Isso. Eu sempre achei que era o contrário e que a gente precisava até mais subterrâneo do que nós temos. Não. Inclusive nas grandes avenidas como a Joana... Como é o nome? Josefa, etc. Jeff de Mello. Isso. Ali já está voltando para ser aéreo? Não. Nessas grandes avenidas a gente tende a manter subterrâneo, porque senão a gente vai deixar a cidade mais feia. Certo. Quais são os outros trabalhos, os outros serviços que a Ilumina faz? Bom, a gente faz toda a parte de manutenção do parque, se
tem um poste na sua rua apagado, você pode fazer a solicitação através da Ilumina para fazer essa manutenção. A gente também faz essa modernização do parque, que é a implantação da iluminação em LED. E a gente também faz a parte dos projetos na criação de uma nova praça, de uma nova avenida. A gente faz toda a parte de iluminação pública de uma forma geral. Por exemplo, ali na Praça Centenário, que ficou linda, por sinal. Isso. Foi tudo recuperado em termos de iluminação também? Isso. Foi? Foi isso. Foi uma parceria ali junto, tanto a Seminfra, né, que faz a parte estrutural da praça, como a gente que faz a parte da iluminação pública. Me fale um pouquinho sobre taxa de iluminação pública, que é uma grande reclamação que existe por aí há muitos e muitos anos. Uma taxa, existe essa cobrança, a gente precisa disso para trazer esse dinheiro, esse imposto, vamos dizer assim, do contribuinte para a gente investir mais na cidade. Muitas vezes as pessoas confiam, eu pago a taxa e na minha rua não é LED. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente não paga pela nossa rua, a gente paga pela nossa cidade. Então, a gente tem que ter iluminação tanto na Ponta Verde, mas também no Bio. Mas vamos e venhamos que a pessoa que mora num determinado lugar, que não tem luz na sua rua, que é um perigo, e paga taxa de iluminação, Não, é errado realmente. É um problema seríssimo esse. A gente recebe muitas demandas de locais que... E quando recebe, qual é a posição de vocês? A gente manda um técnico local, faz um levantamento e a gente aplica. Um exemplo agora recente foi nos Alamedas Pajuçara, no finalzinho ali do conjunto, na região do Benedito Bentes. Era uma área que não tinha iluminação, e a gente finalizou agora, acho que tem mais ou menos uns 15 dias. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você tem esse número, porque também não é fácil. Quantos postes e quantas lâmpadas, de um modo geral, existem no município de Maceió? 82 mil e alguns quebrados. 82 mil postes. Isso. Isso. Pô, né? Postes que tem iluminação pública, mas também existem os postes, além que faz parte da Equatorial, mas postes que é composto com a iluminação pública, no cadastro a gente está em torno de 82 mil. Qual é a proporção da iluminação pública em relação ao trabalho da Equatorial? Não, são trabalhos distintos. Distintos. A Equatorial é uma empresa que fornece energia e a gente é um cliente como qualquer. A gente faz o uso dessa energia para alimentar as nossas luminárias. Muito bem. E quanto vai o custo da iluminação pública dentro de Maceió? O custo para a prefeitura? O custo, normalmente, em média, por mês, a gente paga a Equatorial, porque a gente paga pelo consumo de energia em torno de 3 a 4 milhões por mês. Não, mas não estou falando só da Equatorial, o custo geral, inclusive, de manutenção, de tudo. Depende muito de cada ano. No ano passado a gente teve um custo e um investimento de em torno de 130 milhões. Muito bem, e a arrecadação foi de quanto com a taxa de iluminação? A arrecadação a gente arrecada em torno de 10 a 12 milhões por mês. Por mês? Por mês. Que vai acabar dando 120 milhões, ou quase empatou, se for o caso. Exatamente. Não é isso? Isso. Porque isso é uma noção que a gente, enquanto consumidor, precisa ter também, para saber até que ponto as coisas acontecem. Quanto custa a reposição de uma lâmpada de LED? Não o preço da lâmpada, mas a reposição, com o serviço, com tudo. Em torno, porque depende muito da potência, mas varia de 2 mil a 5 mil reais. Uma lâmpada? Uma luminária. Uma luminária? Uma luminária. Isso tudo? Isso tudo. Rapaz, não é brincadeira não. É como você disse, está incluindo a luminária, o prestador de serviço que vai lá com o caminhão. Claro, enfim, lógico, tem que ter tudo. Todo o serviço. Muito bem. Que bairros são os mais afetados hoje? Em colocação de luminárias? Hoje... Que estão mais carentes. Mais carentes. Hoje, Cidade Universitária, aquela região da Cidade Universitária, Benedito Bentes, região ali do Santo Gilmão a gente já iniciou, mas falta muita coisa. É mais na parte alta. Então a parte baixa é privilegiada? Não. Claro que Não, a gente já fez muita coisa na parte alta, mas assim, comparando um Benedito Bentes a uma... Vamos dizer, Ponta Verde... 120 mil habitantes. É bem maior. Então, proporcionalmente, a gente trabalha muito igual, tanto na parte baixa como na parte de cima.
uma área mais, vamos dizer, mais carente, quem foi privilegiada foi o Vergel. Hoje o Vergel é 100% LED. É 100%? 100% E LED. como está a projeção para o Benedito Bentes, que é o bairro talvez mais populoso daqui? A gente tem uma projeção, a gente iniciou pelas principais vias, né? Naquela parte, e hoje a gente está começando a entrar mais nos conjuntos. Por exemplo, Celi Loureira, a gente fez agora, 100% LED, entendeu? Carminha. Então a gente vai fechando por conjuntos, que aí a gente consegue São conjuntos avançar. públicos. Conjuntos públicos. Agora, quando são conjuntos privados, como é que a coisa funciona? Existe uma resolução, que é a Resolução 1000, que a partir do momento que fecha, não é mais, vamos dizer, de responsabilidade do município. Passa a toda a manutenção ser feita pelos condôminos, a partir do momento que Os fecha. resorts, isso tudo Isso. por conta dos condôminos. Condôminos, Tudo isso. bem. Mesmo as áreas públicas, Não, se a área é pública, considerado nos como entornos, público, etc. nos entornos, aí fica de responsabilidade do município. Não é fácil se fazer uma manutenção de um município do tamanho de Maceió em relação a isso, né? Não, é bem complexo. Qual é a projeção que você tem? E essa pergunta gera outra. Eu ia perguntar a projeção que você tem em termos de planejamento orçamentário, etc. para lá. Aí gera outra, que é essa discussão que está acontecendo agora em torno do orçamento da prefeitura que está sendo diminuído. Em vez de se aumentar, está sendo diminuído. Como é que a Ilumina está sendo prejudicada ou não com isso? O nosso orçamento na verdade, como a gente é uma autarquia, nosso orçamento é em cima da nossa arrecadação. Então, a gente como arrecada, então varia em relação à nossa arrecadação. Tem meses que a arrecadação da taxa de iluminação pública diminui, tem outros meses que aumenta um pouco. Mas essa taxa de iluminação vai inteira para a Ilumina? Não. Não. Na verdade, quem faz esse recolhimento é através da Equatorial, que vem no boleto dela. Então, ela retira aquela parte que foi o custo para manter o parque aceso. Perfeito. E repassa o restante para a gente. Certo, mas eu digo, a prefeitura em si, ela não tem arrecadação em relação a isso? Tem. Tem. De Tem. quê? Do imposto ou da própria taxa? Da taxa de iluminação Da pública. taxa de iluminação. Então Isso. a pergunta era essa. Então isso vai para o orçamento da prefeitura, Isso. que está sendo diminuído nesse momento. Uhum. E discutido violentamente, porque não é brincadeira de diminuir um orçamento de um ano para outro, inclusive cortando ações sociais. Não é? Então, eu não sei como é que fica isso. O que você gostaria de acrescentar à nossa entrevista? Eu gostaria de acrescentar que nesses próximos anos aí, a gente, se Deus quiser, pretende fechar toda a cidade, o que falta aí os 45%, novos investimentos. 45%? Ainda falta? Falta para fazer a mudança de iluminação convencional para LED. Certo. Em torno de 45%. E pedir às pessoas que estejam com algum problema na sua rua, um poste apagado, um poste aceso durante o dia, faça o uso do nosso aplicativo Ilumina Maceió. Aplicativo bem simples. Interessante. Tem um aplicativo. Isso, se chama Ilumina Maceió, é gratuito, pode ser baixado tanto pelo iOS como pelo Certo. Android. Perfeito. E é bem simples, e a empresa, nós já, a Ilumina, tem um prazo de 72 horas para fazer esse atendimento. Qual é o efetivo de vocês? Hoje a gente tem diariamente, na parte de manutenção, 10 equipes na rua. 10 equipes de 3, 4 pessoas. Isso. Muito bom. No entorno eles trabalham de 6 às 2 horas da manhã, só para a parte de manutenção, fora as equipes de obra. Agora as pessoas confundem muito o fornecimento de energia com a questão da lâmpada quebrada, da lâmpada que não está funcionando. Qual é o aconselhamento que você dá às pessoas para saber exatamente a quem reclamar, se é a Ilumina ou se é a Equatorial? Se você estiver na sua casa e faltar energia na rua e na casa, aí é uma questão equatorial. Se for uma coisa só na rua, na parte de iluminação pública, aí seria com a gente. É de vocês. Isso. Mas vocês não recebem essa energia da Equatorial? Isso. Só que vocês passam a ser um consumidor. Exatamente. E reclamam também. Isso, É exatamente. isso? Então a coisa... Somos um consumidor como qualquer residente. É verdade. Só que é um grande consumidor. É verdade. Gutenberg, quer acrescentar alguma coisa? Não, só que
A gente tá aí trabalhando e vamos continuar aí nesses 4 anos, Se Deus quiser. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço, Geraldo. As pessoas precisam saber desses detalhes, dessas coisas. No caso da iluminação pública, é muito importante saber. Isso. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E vocês, por favor, fiquem atentos aí, porque temos mais comerciais, incluindo o nosso querido Sebrae, como sempre, né? Fator de desenvolvimento econômico aqui e grande, empreendedorismo e grande. Vamos lá, gente, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, bom, né? Cheio de assunto bom, né? O ex-governador, depois a iluminação da cidade, etc. Agora, um advogado, amigo meu, sabe tudo, até por herança. Olha, é um negócio muito sério, eu gosto demais dele. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do direito de um modo geral. Meu querido Diógenes Tenório Júnior. Amigo Geraldo Câmara, a Tudo alegria é minha, a honra, a satisfação, porque você tem nesse seu programa a marca da pluralidade. Isso é muito interessante, né? Aqui são discutidos todos os temas, são debatidos todos os motes, qualquer coloração política, qualquer signo partidário, enfim. Isso é muito importante para que a população possa ser informada corretamente e possa fazer o seu próprio juízo de valor sobre esses assuntos todos. Agora você veja que, por exemplo, eu não informei corretamente que Diógenes Tenório, além disso de ser o advogado que ele é, procurador que já foi e é também, ele é membro da Academia Alagoana de Letras. Isso é muito importante. Sim, a nossa academia, por sinal, está caminhando para celebrar os seus 125 anos de fundação. Que beleza. Foi fundada em 1º de novembro de 1919. É mesmo. Instituição muito séria, né, que sempre teve em seus quadros, entre os 40 membros, as pessoas mais proeminentes da cultura, da literatura, da arte alagoana. E que hoje, graças à presidência do Alberto Rostano Averli, seu amigo, que você já entrevistou diversas vezes, né? O Rostano é engenheiro civil de formação. Portanto, é um homem que gosta de realizar, de empreender. Isso. E ele emprestou um dinamismo invulgar à academia. Olha, eu vou lhe dizer, em todos esses anos que eu estou aqui, eu nunca vi. É verdade. Impressionante. Ele não para, ele é um dínamo, é um dínamo. Então a academia vive hoje, graças a Deus, um momento de muita expressão perante a comunidade alagoana. E eu acho que o importante é isso, porque fica aquele negócio da Academia de Letras, ali é um lugar só para velho, já viu que não é, né? Então, mas isso, mas aquilo não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E o Rostam fez exatamente isso. Sim. Ele está conseguindo popularizar a imagem da academia. Da academia. Você tem uma ideia, veja, como eu disse, nós temos 40 membros. Nós temos senhores octogenários, mas em pleno vigor físico e intelectual, como o meu querido mestre professor Dr. Marcos Bernardo de Mello, não é? Sensacional, não é? Maior jurista. Me deu saudade do meu querido Omar. Nosso querido Omar, faz muita falta. Muita falta. O Omar tinha
tudo que o professor Marcos tem de bom, né? A capacidade jurídica, a seriedade, a honestidade, mas tinha um dinamismo muito maior. Tinha aquela veia política no bom sentido, né? Tanto que foi um grande líder na nossa OAB. O Omar chegou a ser presidente da ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Veja, um estado pequeno como Alagoas, Exatamente. né? Bem Ter um representado. presidente nacional, ali era uma prova do dinamismo, da força dele. Pois bem, como eu dizia, nós temos o professor Marcos Melo, com 82, 83 anos, e temos o Marcos Vasconcelos Filho, que é um jovem brilhante de 38, né? Então, as academias, de um modo geral, elas não são mais aquele conjunto de velhinhos que iam apenas tomar chá, De jeito como se algum. dizia que era na Academia Exato. Francesa e na própria ABL, né? A academia nossa, como a dos demais estados, é uma academia pujante, é uma academia que debate, que traz para o seio da sociedade aquele interesse na preservação desses valores, amigo Geraldo, que eles são imutáveis. É interessante isso, porque por mais que haja a modernidade, né, mas o que nos sustenta como sociedade é justamente aquele tesouro que nós temos, que é o legado que nos foi passado. Não tenha dúvida. Não se confunde o que é antigo com o que é velho. Com certeza, Não é diferente. É coisa diferente, Exatamente. é coisa diferente. Então, essas coisas que são cultuadas, e a academia cumpre esse papel, como de resto cumprem todas as instituições culturais, eu acho que elas servem para que os nossos filhos, nossos netos, eles possam ter um prumo. Eles possam ter também a indicação de um rumo. Porque há nomes e há histórias e há contribuições que não podem ficar esquecidas na poeira do tempo. Ali é cultura. Ali é cultura. Não é? E graças a Deus a gente tem isso. É interessante porque as pessoas, né, todos nós, passamos. As instituições permanecem, a academia permanece. Não é? E a cada vez que um acadêmico novo toma posse, o regimento estatui que ele, no seu discurso de posse, ele deve fazer o elogio do antecessor, e ele menciona os que o precederam também. Perfeito. Então isso é muito importante porque a gente sempre estará relembrando e trazendo à memória da atualidade aquelas pessoas que construíram o que nós somos e o que nós temos hoje. E você veja o seguinte, aí eu acho que a grande vantagem do Rostand Lanverly é exatamente isso. Ele consegue levantar a história da academia através de ações. E ações muito interessantes que são implantadas por ele no decorrer da sua administração. Sim, eu menciono para você duas coisas muito, muito interessantes. Primeiro, a Secretaria de Ressocialização do Estado, ela criou um projeto chamado Livros que Libertam, onde a cada livro lido pela reeducanda, o cidadão que está apenado, que está no sistema prisional, ele tem uma remissão da pena. Né? Muito bom. Então veja, isso faz com que ele aprenda, com que ele se estimule, com que ele motive a cabeça para coisas boas. A academia é parceira de primeira hora desse projeto. E a cada vez que nós vamos lá, geralmente eles estudam um livro de um de nós acadêmicos, é uma coisa linda, porque a gente vê jovens, senhoras, senhores já maduros, emocionados. Muita gente que nunca tinha lido um livro, muita gente que não sabia o que era literatura, muita gente que se encontra naquela história, naquele conto, naquela crônica, naquele poema. E veja, você que é escritor, um escritor prolífico, um escritor sempre atuante, você sabe disso. A gente quando escreve, a gente escreve para alguém. Não tenha dúvida. Não é? No mais das vezes, esse alguém é indeterminado. Exato. Mas você quer que alguém lhe leia, você quer que alguém comungue, partilhe. É interessante isso, porque o ato da escrita é um ato solitário, não é? Mas o fim a que ele se destina é coletivo. É verdade. Você escreve solitariamente, mas você quer que o outro leia. Não é? Então, agora, veja bem, você toca num assunto muito interessante, um tema interessante esse. Você escreve solitariamente, mas a sua cabeça é povoada de tantos assuntos, de tantos personagens, de tanta gente na sua cabeça, que você deixa de ser solitário. Sim.
Sim, porque nós somos sempre o resultado. É o né? resultado. Nós somos sempre o resultado. É interessante isso. É. Nós não somos somente um resultado genético, sociológico. Nós somos um resultado também sentimental. E da própria sociedade. E da própria sociedade. Não é? Você senta para escrever algo, você, Geraldo Câmara, né? Você começa a fazer uma crônica, por exemplo, sobre uma questão política atual, Isso. não é? Mas aí você se lembra de uma experiência política Não tenha sua dúvida. em João Pessoa, na Paraíba. Isso. Falando em Paraíba, você lembra do Ronaldo Cunha Com Lima. certeza. Aí daqui a pouco você já está falando de poesia. É verdade. Sai do Ronaldo Cunha Lima, vai pro Pinto do Monteiro. É verdade. Não é? Então, assim, eu acho que a literatura, ela nos dá essa grande liberdade. E você imagine, para o sujeito que está no sistema prisional, literalmente Maravilhoso. preso, Maravilhoso. né, o que isso não representa de ganho. Então, veja, o Rostam é o grande timoneiro desse projeto entre nós. Segundo, as sessões da academia, nós temos uma sessão mensal, na primeira quarta-feira de cada mês, às 9 horas da manhã, na Casa Jorge de Lima, ali à Praça Sinimbu. perfeito. Essas sessões sempre foram abertas ao público, mas sempre foi uma tradição entre nós na academia que essas sessões tinham uma palestra de um de nós acadêmicos, né? E o Rostam também pioneiramente começou a trazer, a convidar outras pessoas, não é? Que tenham expertise na sua respectiva área para dar as palestras lá. E isso se revelou uma ideia extraordinária. Não tenha dúvida. Nós já tivemos, por exemplo, um grande crítico literário aqui, o Bruno César Cavalcante, que falou sobre o carnaval em Maceió, não é? Nós já tivemos gente que falou sobre figuras históricas, já tivemos o senhor arcebispo, hoje emérito, Dom Antônio Muniz, que foi falar sobre a arquidiocese de Maceió. Enfim, bailarinas, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, Edberto Cianelli esteve lá conosco. Muito bom, por então, sinal. veja, muito bom. Então são pessoas que têm uma expressão, uma experiência de outras áreas e que levam consigo, quando vão dar a palestra, esse público para a academia. Não tenho a menor dúvida. Público que em tese não iria para a academia. Exato, mas que passa a entender Mas o papel que passa dela. a entender o papel dela. Não é? E isso é muito importante. Muito, demais. Eu acho que essa integração da academia, Academia Brasileira de Letras, para quem chegou agora, desculpe, Academia Alagoana de Letras, para quem chegou agora, essa integração com os assuntos que dizem respeito à sociedade, acho que é um grande papel. Sim, Completamente diferente dos chás. Sim, claro, claro. Porque, veja, essa tradição que você passa adiante, né, a gente percebe muito isso. Às vezes a gente vai dar uma palestra na escola e tem garotos, crianças, né, de 7, 8 anos, tal, que nunca tinham visto de perto, veja, um escritor. Perfeito. E é interessante, Geraldo, como elas se encantam com isso. Porque para elas o escritor é aquela figura longe, né? Você vai se deparar com isso algumas vezes. A criança lhe vê todo dia nos seus programas como jornalista. No dia que ela vê você com o livro, com o escritor, o olhar é diferente. Entendeu? Há uma magia nisso. Uma espécie de respeito. Uma espécie de respeito, né? E veja, e principalmente essa criança, ela perceber que ela pode ser um escritor, um escritor. Exatamente. Né? Que amanhã ela pode, porque qualquer um de nós, veja, é senhor de um assunto, claro, é capaz de escrever sobre ele. Com certeza, como nós somos capazes de conversar. Sem dúvida alguma. A única diferença é que nós acostumamos-nos desde cedo a falar, a conversar. A escrever, todo mundo não tem esse costume. É estimulante. Né? É estimulante. Né? Então, essa possibilidade que você abre, e num lugar rico como é Maceió, como é Alagoas, porque eu continuo a dizer isso que eu sempre disse. Eu estou com 54 anos já. Não há nenhum município dos 102 de Alagoas que você viaje, visite, passe por lá, que não haja uma manifestação cultural que vale a pena ser vista, um artista que vale a pena ser conhecido, né? Ou um ponto turístico, um acidente geográfico que mereça a atenção. Aliás, o estado de Alagoas é rico na cultura. Então você vai de Maragogi a Delmiro Gouveia, você sai do litoral para o sertão, não é? Há muita coisa bonita para se ver. Não tenha dúvida. E a gente geralmente percebe isso quando você recebe na sua casa um parente, um amigo que vem de fora, que vem
vem do Rio de Janeiro, que vem da Paraíba, que vem tal, vem passar um final de semana com você e tal, e sai com a sua esposa pra feirinha, o cara fica encantado, e você leva pra o passeio da piscina natural, que às vezes a gente, de tanto passar no dia a dia, não presta atenção. É preciso vir um amigo de fora que nos alerta pra isso. Mas deixa eu mudar de pau pra pedra. Pois não. Quem é o advogado hoje no Brasil? Quem é a figura do advogado hoje no Brasil? Veja, a advocacia brasileira, como de resto as profissões todas, mas eu só posso falar da minha que eu conheço, ela foi adquirindo nuances, especialidades e características que são muito diferentes de 30 anos atrás, quando eu me formei. Eu me formei em 93, já fiz 31 anos de formado, não é? Quando eu me formei, ainda existia muito do romantismo que cercava a advocacia, notadamente a advocacia criminal. A figura do advogado que todos nós tínhamos, de princípio, era o sujeito que tinha uma voz tonitruante, com certeza, que falava muito bem, que ou tinha era promotor, um bigode respeitável como o seu, de preferência com a cabeleira de poeta parnasiano. Ah, então tá me faltando. Tá faltando para você só a cabeleira. Veja, e os ramos do direito, eles foram se multiplicando. Certo. Né? A atuação do advogado, ela passou a ser mais requisitada. Nós passamos a ter discussões, eu digo, a sociedade brasileira, de aspectos muito importantes que antes não eram tão observados, que hoje passaram a ser. Apesar de tratarem de temas que sempre tiveram o amparo da lei, mas a visão sobre esses temas ela passou a mudar. Claro, sem dúvida. Porque todo ordenamento legal, ele é construído dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado espaço de tempo. Ele reflete a sua época. A lei não nasce do nada. Claro. Né? A lei nasce de uma inquietação social. Ela nasce de uma motivação social. E é transformadora. Nós acompanhamos, por exemplo, nós que já somos mais maduros, nós acompanhamos o escândalo dos anões do orçamento. Não tenha dúvida. Você lembra do João Alves, aquele baixinho de cabelo pintado? Demais. Veja, depois daquele escândalo, veio a nova lei de licitações e contratos. Isso. Por quê? Porque era justamente nas licitações dos órgãos públicos que se descobriu ali muita safadeza e tal. Foi um clamor. Tivemos um crime terrível que abalou o Brasil, que foi aquele brutal assassinato da Daniela Pérez, a atriz Daniela Pérez. Né? A mãe dela, jornalista, Glória Pérez, novelista e tal, ela conseguiu fazer uma movimentação nacional, né, e conseguiu fazer com que o Poder Legislativo criasse a lei dos crimes hediondos. Certo, perfeito. Né, que foi justamente depois do Deixa eu abrir um parênteses. Essa questão, por exemplo, do feminicídio. Sim. Isso a coisa fica muito perto. Por que até hoje não é um crime hediondo? Veja, agora é. Agora já é? Já é com a última mudança. Já é considerado muito importante, já é considerado. E aí, veja, é aí que está. Às vezes, as pessoas que não têm o conhecimento adequado, né, acham que é um exagero, que é uma frescura, né, e dizem, ora, a mulher não já tem tanto espaço, ela já não é igual ao homem nas outras coisas todas, por que ela precisa dessa proteção especial? Porque, infelizmente, as estatísticas mostram isso. Infelizmente, não é? Tem N mulheres que são vítimas de crimes horríveis exclusivamente pela condição de mulher. Eu aproveito para convidar você para ler o meu artigo da Tribuna que foi feito na sexta-feira, e que o título é Da Palavra à Porrada. Muito palavra sugestivo. E o tema é exatamente esse, essa questão do feminicídio. Porque eu acho isso tão brutal, que eu acho que tinha que ser muito mais sério. A pena tinha que ser uma pena em dobro, eu sei lá o quê. Ô, Geraldo, quantos homens nós não conhecemos, eu e você, homens porque nasceram sob o sexo masculino, né? E que são machões, não tenha dúvida, diante de uma mulher fragilizada. Exatamente. E não são diante de mim ou de você. Exatamente. Não é? Certo? Porque e que fazem covardes por exatamente, natureza. São covardes por natureza. E que fazem a violência, veja, a pior, inclusive, não é? Que não é a explícita, a física, pública, a violência moral, o desrespeito, o desqualificar. Não é? A gente, no dia a dia da profissão de advogado, nós nos deparamos com situações que a gente diz, não é possível que exista isso já com um quarto de século XXI. Um quarto de século XXI. É verdade. Não é? Veja, e não é um sujeito de 80 anos, não. É um menino de 28 anos. É isso mesmo. Não é? Como é que o sujeito desse com 28 anos, ele tá com a cabeça, rapaz,
tão brutalizada, não é tão absurda de achar, por exemplo, que a namorada ou a noiva, ela é uma propriedade dele. Exatamente. E que ele tem poder de vida e de morte. É verdade. Não é? Então, essas coisas, é muito importante que essas coisas sejam faladas, Discutidas, que elas sejam inclusive. discutidas, É verdade. veja, e que a gente ponha o dedo na ferida. Exatamente, Põe o dedo na ferida. Eu sou de uma geração, como eu disse, eu tenho 54 anos, eu sou de uma geração em que o bullying não tinha esse nome, não é? E que não se tomava providências. Eu, Geraldo, menino do interior, não é? Eu sofri muito bullying num período da minha infância. E isso foi terrível para mim naquele período, terrível. Eu era magro, branquelo, usava óculos, imagine, coroinha da igreja, menino criado com vó, quer dizer, todo um clima de fragilidade, Perfeito. não é? Que fazia criado para que eu fosse vítima disso. Verdade. Eu cheguei numa fase, num período da minha infância, em que eu não queria ir para o colégio, eu que era um bom aluno, modéstia à parte, porque eu já sabia que tinha um sujeito que ia bater em mim. Exato. Então veja como isso é sério. Muito. Quantos da minha geração não ficaram marcados com isso? Não Vários. puderam evoluir Muitos. profissionalmente, não tiveram traumas psicológicos. Então veja, hoje, quando a escola discute isso, quando a escola pune, quando a escola aponta, é importantíssimo isso. Claro que é. Quando você tem uma delegacia especializada, quando você tem um celular e que você filma, porque veja, se faz mal ao outro, amigo, não é brincadeira. Não, claro que não é brincadeira. Não é brincadeira. Deixa eu ir para outro assunto rapidinho, porque infelizmente nós estamos no fim. Que coisa 3 boa. minutos, hein? Eu digo coisa boa, porque se a gente Porque você tinha mais volta. a conversar, a gente volta. É verdade, mas me fale rapidamente sobre OAB e eleições. A OAB Alagoas vive um momento muito especial. Não é? A gestão do presidente Wagner Paz e da sua vice, Natália von Sosten, ela teve, ao longo desse mandato, ganhos que são inegáveis para verdade, a advocacia. verdade. Ganhos que são inegáveis. É por isso que eu apoio a reeleição do Wagner, agora com a Cláudia Medeiros, que é uma valorosa mulher, não é? À frente da vice-presidência, porque a Natália é nossa candidata ao Conselho Federal. É, exatamente. Nós temos uma eleição, que será uma eleição como só ia acontecer, disputada. Temos uma candidatura de oposição de uma advogada muito digna, muito respeitada e respeitável, professora universitária, a doutora Lavínia Cavalcante. Isso. Mas eu ouso divergir da ideia que a oposição está colocando, porque é uma ideia que, na minha opinião, não condiz com a realidade. Como se a oposição precisasse chegar agora para corrigir um monte de erros ou para fazer uma porção de coisa que não foi feita. Nem há esses erros todos a serem corrigidos, há falhas naturalmente, há ajustes, porque toda gestão precisa disso. É. E muito menos, Geraldo, deixou de se fazer o que o advogado na essência precisa. Aliás, é importante marcar que não é porque a outra chapa é encabeçada por uma mulher, não é somente essa chapa Olha aí o problema. represente os interesses da Exatamente. mulher advogada, Exatamente. de jeito nenhum. Claro que não. A nossa chapa Claro tem que mulheres valorosíssimas, É. então eu acho que a OAB está no própria caminho Natália. certo, a própria Natália. A nossa chapa está no caminho certo e haverá de ser vitoriosa para o bem da advocacia alagoana e da sociedade. Não tenha dúvida. E eu tenho certeza de que a coisa vai funcionar e eu vou trazer as chapas aqui como faço todas as Faça vezes isso, que há faça eleição. Porque é importante. Não é não? Exatamente. Bom, eu quero super agradecer a você, mas antes pedindo que você me acompanhe para a gente ver um vídeo do Sebrae que está estrelado pelo João Vitor Galvão, gestor de consultorias digitais do Sebrae. Vamos lá? Muito bem. Olá, eu me chamo João e faço parte do time de Soluções e Inovação. E dando continuidade à nossa série sobre diversidade e inclusão, hoje nós vamos tratar do público LGBTQIAPN+, e como a sua empresa pode atendê-los de forma correta. Para começar, é importante entender a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero diz respeito à forma como alguém se identifica. Por exemplo, se você nasceu com o sexo designado masculino e se identifica com ele, você é uma pessoa cisgênero. Se você não se identifica, você é uma pessoa transexual. E isso não tem nada a ver com a orientação sexual. A orientação sexual é a forma como você se relaciona com os outros, sejam eles homens ou mulheres. Deu para entender a diferença? No mercado, os LGBTQIAPN+, possuem um grande potencial de consumo.
Segundo um estudo da LGBT Capital em 2019, essa comunidade movimentou um PIB nominal de cerca de 98 bilhões apenas no Brasil. Uma outra pesquisa da IBDSEX afirmou que em 2020 esse público movimentou cerca de 450 milhões de reais no Brasil. Já viu que não dá para ignorar o potencial desse mercado, né? Bom, ser um aliado da diversidade é fundamental para criar um ambiente mais justo e igualitário. E investir nessa temática faz bem não apenas para as pessoas, mas também para o crescimento e o sucesso do seu negócio. E lembre-se, juntos podemos construir um ambiente mais inclusivo para todos. Até logo! Tá vendo? Pois Muito bem. Muito obrigado, meu querido amigo, por ter vindo ao nosso programa. Geraldo, neste pedaço de miocárdio, você não é inquilino, é coproprietário. Então, dê a ordem, eu venho na hora que você chamar. Muito obrigado, obrigado mesmo. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora nesse programa magnífico que foi hoje. Tenho certeza que foi. E até o próximo sábado, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, ó. Encontro marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.